A logística colorada para encarar a altitude de La Paz, que é considerado o grande adversário destas quartas de final da Copa Libertadores da América, está definida. E ela passa por estudos fisiológicos dos profissionais científicos aqui do CT Parque Gigante. O Inter vai para a capital boliviana, palco da partida, somente no dia do jogo, arriscando desta forma poder até tomar um WO de acordo com o que consta no regulamento da Conmebol. Entretanto, a decisão era calçada em elementos científicos e a gente explica o porquê. O Inter só vai viajar para a altitude horas antes da partida, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a logística colorada para encarar o principal adversário das quartas de final da Libertadores da América. Sim, o Bolívar é o adversário, mas talvez o mais temido seja a altitude de 3.600 metros de La Paz, onde o Inter vai enfrentar a equipe boliviana. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito. IPVA atrasado, licenciamento vencido, qualquer multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Aliás, com o cupom ADUPLA25, tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então baixa o aplicativo da Zapay para fazer uma consulta grátis no teu veículo, tá? Olha só, o Inter definiu a sua logística para encarar o Bolívar no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. E, obviamente, o Inter tem muito respeito, muito medo, muito cuidado de um fator que altera de maneira completa o panorama da partida. E eu falo da altitude de La Paz. E por isso o Inter faz uma logística especial que faz com que o clube até corra um risco em termos de regulamento da Conmebol, tá? A Conmebol determina, tá, que para que não exista nenhum tipo de problema relacionado a WO, os clubes precisam estar na cidade da partida, tá? No local da partida, 24 horas antes do jogo. E não é o que o Inter vai fazer. O Inter aposta na logística de não dormir em La Paz e dormir em Santa Cruz de la Sierra, que fica a nível do mar. A logística vai ser a seguinte: o Inter viaja na segunda-feira, depois do treino, aqui em Porto Alegre, chega às 7h30 da noite, horário de Brasília, lá em La Paz, lá em Santa Cruz de la Sierra, perdão. Dorme de segunda para terça em Santa Cruz de la Sierra e depois, no outro dia de manhã, toma café em Santa Cruz de la Sierra, almoça em Santa Cruz de la Sierra e aí viaja para La Paz. O Inter deve chegar na capital boliviana por volta de meio-dia, tá? 7 horas antes do confronto. Voo fretado, não deve ter problema, viaja ali um voo de 1 hora. É, por exemplo, a logística que eu vou fazer, tá? Eu vou acompanhar o Internacional na Bolívia, fazendo exatamente essa logística, só que vou um pouco mais cedo de Santa Cruz de la Sierra para La Paz. E qual é a explicação científica para isso, tá? Os especialistas afirmam que, para que exista uma aclimatação à altitude por completa, do ponto de vista do organismo se adaptar à altitude, para não dar dor de cabeça, para não dar enjoo, para que exista uma adaptação também do ponto de vista de fôlego, é necessário no mínimo 2 semanas em La Paz. E obviamente pela situação do calendário, o Inter não tem 2 semanas. O Inter joga no sábado contra o Fortaleza e 3 dias depois joga contra o Bolívar em La Paz. Mesmo que abrisse mão da partida contra o Bolívar e viajasse depois do jogo contra o Botafogo, o Inter teria 10 dias. Então, essa estratégia de ir muito antes para se aclimatar, ela não seria possível. E mais do que isso, tá? Se o Inter viajasse muito antes, por exemplo, 3, 4 dias antes para La Paz, o Inter perderia qualidade de treino na altitude. Por quê? Quanto mais tempo tu fica na altitude, mais o teu organismo sofre os impactos do ar rarefeito, da pressão atmosférica que existe na altitude. E o que isso significa? Significa que o Inter perderia qualidade de treino e os jogadores estariam mais impactados. E aí existem 2 tipos de impactos da altitude, tá? Que é necessário fugir. Um deles é impossível fugir, que é o impacto do jogo. A bola mais rápida,
em função do ar rarefeito, a falta de fôlego, porque tu tem menos oxigênio no ar quando corre, isto não vai ser possível driblar. E o Inter vai sofrer com isso em La Paz. A única maneira de não sofrer era ter feito uma preparação de 2, 3 semanas em La Paz, o que pelo calendário é impossível, até porque entre o jogo do River e do Bolívar sequer existe esse período, tá? E o segundo efeito, que este é possível driblar, é em relação ao impacto que ele traz no teu corpo. Porque vamos lá, quanto mais tempo tu fica na altitude, quem dorme, por exemplo, tá, na altitude, acorda com o nariz sangrando, acorda com falta de ar, acorda tonto, acorda com dor de cabeça, acorda indisposto. E o Inter quer evitar isto no grupo de jogadores. Os atletas do Inter não vão dormir em La Paz. E esse foi o principal objetivo dessa logística. É uma logística, por exemplo, que o Inter já fez em alguns momentos e considerou com sucesso. Por exemplo, quando o Inter foi para La Paz enfrentar o Always Red, sim, o Inter perdeu por 2-0. Sim, no jogo o Inter encontrou muitas dificuldades, mas ninguém passou mal, ninguém ficou doente em função da altitude, tá? E se ficasse 2, 3 dias com o ar rarefeito, provavelmente esses sintomas fossem aparecer. Além disso, tá? Eu estou observando diversas solicitações, orientações para estar bem na altitude. Eu vou passar poucas horas também. Eu vou dormir uma noite em La Paz pós-jogo. Já estou preocupado com isso, tá? Mas existem muitas orientações. Uma das orientações é chá de coca. E os jogadores não podem tomar chá de coca, porque isso pega no DOP. Eu vou tomar, não tem problema, tá? Não vai aparecer nada no DOP. Mas os jogadores não podem. Então existe todo um cuidado especial em relação até a medicamentos que os jogadores podem tomar, e isso tudo está sendo organizado pelo Departamento de Fisiologia do Internacional, tá? Mas a orientação médica e fisiológica é essa. O mais adequado, viajar no dia do jogo. E com isso, o Inter decide correr um risco, digamos assim, no regulamento. Se dá um problema no voo, pode ter WO, porque a Conmebol já não se responsabiliza porque o Inter não chegou 24 horas antes da partida. Mas é algo muito improvável de acontecer, voo fretado, a previsão do tempo é boa, daria tempo até de ônibus se precisar, alguma coisa assim. Então, se aparecer algum tipo de problema, né? Então não se descarta essa possibilidade. Mas é uma ação que o Inter tomou porque acha melhor do que dormir em La Paz e ter os jogadores aí sim bastante desgastados e afetados em função da altitude. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!